A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 22. Balaque e Balaão. Versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. E vendo, versículo 2, vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Versículo 3. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numerosa. Porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Versículo 4. Por isso Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Versículo 5. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pétor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Versículo 8. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Ficaram com Balaão. Versículo 9. Então veio a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Versículo 10. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo. Versículo 11. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Versículo 13. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra,
porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Versículo 14. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas, e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Versículo 15. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrado do que aqueles. Versículo 16. Os quais foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim. Versículo 17. Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Versículo 18. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Versículo 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia fará o que eu te disser. Versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Versículo 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Versículo 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, para fazê-la tornar ao caminho. Versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Versículo 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Versículo 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 27. E, quando a jumenta, o anjo dos... E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Então a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? Versículo 29. E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim?
Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Versículo 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancastes a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Versículo 33. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Versículo 35. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Versículo 36. Ouvindo, pois, Balaque, que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro, até a cidade de Moabe, que está na divisa de Arnon, na extremidade da divisa dele. Versículo 37. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Versículo 38. Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Versículo 39. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Versículo 40. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Versículo 41. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu ele dali a última parte do povo.